Fala galera, programa Bola em Jogo começando nessa noite de sexta-feira e vamos falar Campeonato Brasileiro. E esse fim de semana tem Fla-Flu, Botafogo também entra em campo contra o último colocado, o Sport do Recife, e o Vasco enfrenta o Tricolor Gaúcho. Mercado da bola movimentado e também tem análise tática com ele, Oscar Oliveira. Então não perca tempo, chega mais, programa Bola em Jogo começando a partir de agora aqui na TV Missão Cidades Esportes e também no canal R21. Então tá aí o que você queria, chega mais. Fala galera, programa Bola em Jogo começando aqui na TV Missão Cidades Esportes e também no canal R21. Então chega mais, dá essa moralzinha pra gente, se inscreva em ambos os canais, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe os nossos conteúdos. Vamos falar agora do Campeonato Brasileiro, classificação na tela. Primeiro lugar, Cruzeiro, segundo Flamengo, seguido por Bragantino, Bahia, Palmeiras, Botafogo, Fluminense, Atlético Mineiro, Corinthians, Ceará, Mirassol, Grêmio, Santos, Internacional de Porto Alegre, Vascão da Gama, São Paulo e os 4 últimos colocados, Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport do Recife. Já está na tela aí a tabela dos jogos desse fim de semana. Amanhã temos Fortaleza e Bahia às 16 horas, Vasco e Grêmio às 17h30, Mirassol e Santos às 18h30 e o Clássico Paulista, São Paulo e Corinthians às 21 horas. E no domingo, o jogo da manhã, 11 da matina, Internacional e Ceará, Vitória e Bragantino às 16 horas, Cruzeiro e Juventude às 16 horas, Sport do Recife e Botafogo às 17h30, Palmeiras e Atlético Mineiro às 17h30, Fla-Flu, sensacional Fla-Flu, 19h30. Então galera, esses são os jogos do fim de semana. Esse fim de semana promete, hein galera? E agora vamos trazer as últimas informações do mercado da bola. Galera, vamos falar primeiro do Botafogo. Gregori se despediu do Fogão. Gregori foi vendido para o Al Rayyan, mas aí não ficou muito tempo não. Chega Danilo, o novo Pitbull. Chega junto, contratação feita pelo Nottingham Forest, grande jogador, boa contratação no Botafogo e vem mais novidades por aí, fica ligadinho. Já o Flamengo vendeu hoje o Wesley foi vendido para o Roma da Itália, mas também chegou reforço, Carrascal é o novo contratado do Flamengo. Arias também é outro que se despede da torcida brasileira e principalmente da torcida tricolor, foi vendido para o Wolverhampton da Inglaterra. E quem chegou no Vascão foi o Thiago Mendes. Não é essa unanimidade toda não, galera. A torcida do Vasco tá na bronca. Então, galera, esse foi o mercado agitado da bola dessa sexta-feira. E agora eu vou trazer ele para fazer a análise da rodada e também da rodada do fim de semana. Vem de lá, Oscar Oliveira, chega mais! Salve galera da TV Missão Cidade, do canal R21, programa Esporte Radical, aqui seu amigo Oscar Oliveira. Vamos agora aí, trazer o nosso panorama, a nossa opinião sobre a participação das equipes cariocas na última rodada do Campeonato Brasileiro e também sobre a participação do Vasco da Gama nos playoffs da Copa Sul-Americana. Vamos começar falando do Vasco, o Machão da Colina, equipe Cruz Maltina, e após a pausa aí para a Copa do Mundo de Clubes,
não voltou muito bem. A equipe já havia perdido, no seu primeiro jogo após essa parada no Clássico, perdeu para o Botafogo por 2-0, e agora nesse meio de semana a equipe jogou pelos playoffs da Copa Sul-Americana, jogou contra a equipe do Independente Del Valle lá no Equador e foi literalmente amassada, massacrada quando perdeu aí pelo placar de 4-0. Voltou aí para o Rio numa situação muito difícil, vai ter que reverter esse placar e não há muito tempo, para lamentar nem para se preparar, porque já no sábado a equipe Cruz Maltina vai enfrentar o Grêmio aqui no Rio de Janeiro. O Grêmio, que vem também de derrotas tanto pela Sul-Americana como pelo Campeonato Brasileiro, portanto um encontro aí de equipes que vem de um momento ruim. O técnico Fernando Diniz tem pouco tempo aí para preparar a equipe que enfrenta o Grêmio, porque já no meio da próxima semana terá esse jogo da volta aí contra o Independente Del Valle, e a equipe precisa apresentar bons resultados, porque vem sofrendo uma pressão muito grande da torcida, tanto a comissão técnica como também a direção da equipe Cruz Maltina. A equipe se encontra nesse momento na 15ª posição do Campeonato Brasileiro e é a pior equipe aqui do Rio de Janeiro. A equipe que está numa posição mais desconfortável aí dentro do Campeonato Brasileiro. Falando agora sobre o Botafogo, o Botafogo que, como eu disse, enfrentou o Vasco, venceu no encontro, na volta do Campeonato Brasileiro após a parada para a Copa do Mundo, e agora também nesse meio de semana recebeu o Vitória da Bahia aqui no Rio de Janeiro, na estreia literalmente à beira do campo do comando dos jogadores do técnico italiano, jovem italiano Davide Ancelotti. A equipe ficou no empate aí em 0-0 com o Vitória. A equipe dominou do início ao fim, mas a defesa do Vitória se postou muito bem. O goleirão do Vitória foi o melhor em campo e segurou o resultado de 0-0. O Botafogo nesse momento se encontra na 6ª posição do Campeonato Brasileiro e volta a campo no próximo final de semana, exatamente no domingo, quando vai enfrentar o último colocado da competição, o Sport. O Botafogo tem aí a possibilidade de conseguir 3 pontos e se aproximar de vez dos líderes da competição. Falando do Flamengo que jogou também nesse meio de semana, enfrentou o Santos, jogo na Vila Belmiro. O Flamengo que vinha de uma vitória sobre o São Paulo no Maracanã, foi enfrentar outra equipe paulista, dessa vez lá em São Paulo, a equipe do Santos, na Vila Belmiro, a Vila Histórica. O Flamengo dominou a equipe santista praticamente do início ao fim, mas não conseguiu furar a defesa da equipe santista. E o placar final foi 1-0 para o Santos, gol marcado aí por Neymar Júnior, o craque santista. Com a derrota, o Flamengo perdeu a liderança num campeonato brasileiro. Haja vista que aqui no Rio de Janeiro o Fluminense recebeu o Cruzeiro, que era o vice-líder, e perdeu por 2-0. Vamos já falar sobre essa partida. O Flamengo volta a jogar nesse final de semana exatamente contra o Fluminense, no clássico Fla-Flu. O Flamengo perdeu para o Santos, como eu disse, e agora se encontra aí na 2ª posição do Campeonato Brasileiro. O Fluminense que recebeu o Cruzeiro aqui no Rio de Janeiro, no jogo que marcou a despedida do colombiano John Arias, ídolo tricolor, que vai jogar lá na Inglaterra. O Fluminense perdeu para o Cruzeiro numa grande festa da torcida tricolor para o seu ídolo, mas a equipe dentro de campo não fez uma boa partida e perdeu aí para o novo líder do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro. O Fluminense se prepara agora para o clássico de domingo, quando vai enfrentar o Flamengo. As equipes vão se encontrar aí pelo Campeonato Brasileiro, o encontro aí das equipes que vêm de derrota, precisando aí se recuperar na competição. Portanto, meu amigo Jerônimo, essa é a minha participação. Volto no próximo episódio do programa Esporte Radical, se o Criador
permitir. Agora, a Drogaria Mais Maricá também é parceira da TV Missão Cidades. Vem! Drogaria Mais Maricá. Aqui você encontra os melhores preços, atendimento, variedade e também fazemos entregas em domicílio. Estamos localizados na rua Luiz Fernando dos Santos Caetano, em frente à garagem da aviação Nossa Senhora do Amparo. Atendemos no telefone e WhatsApp 988240661 e 99875-6554. Drogaria Mais Maricá. Drogaria Mais Maricá. Mais qualidade de vida você encontra aqui. É isso aí, galera. Programa Bola em Jogo passado a limpo aqui na TV Missão Cidade Esportes e também no canal R21. Que Deus possa abençoar abundantemente o fim de semana de vocês. E amanhã tem Marcha para Jesus em Niterói. Ampla cobertura da TV Missão Cidades. E agora eu vou trazer para vocês o quadro Esporte na Memória. Memórias esportivas aqui na TV Missão Cidades e no canal R21. Eu vou trazer para vocês o Fla-Flu de 91, a volta do Júnior. Flamengo campeão. Valeu, galera. Forte abraço e fui. Até segunda. Que bancada, a confiança era rubro-negra. A torcida do Flamengo foi maioria esmagadora no Maracanã. Em campo, o time mostrava que a galera tinha razão no otimismo. O Flamengo dominava e ficava o tempo todo no ataque. O gol quase veio com o Nélio e depois com o Gaúcho. Mas o quem não faz leva é uma das grandes verdades do futebol. E Ezio estava lá para provar isso. Primeiro ele manda na trave e no rebote ele manda para a rede. Fluminense 1-0. O gol acordou o tricolor para o segundo tempo. O jogo passou a ser de igual para igual. Renato quase marca o segundo. Mas nesse lance, Bobô se machuca sozinho e sai de maca. O Fluminense perde seu melhor jogador. Sorte do Flamengo, que volta a mandar na partida. Bola na área e o Idemar empata de cabeça. Aí ficou difícil aguentar a pressão rubro-negra, em campo e na arquibancada. Alguns tricolores perderam a calma, como Itaberá, que levantou o Júnior e levou o cartão vermelho. O gol da virada era uma questão de tempo e não demorou muito. Gaúcho, como ele gosta, de cabeça. Outro gol e outro cartão vermelho. Júnior é novamente a vítima. Agora o expulso é Pires. Com 9 jogadores e sem Bobô, o Fluminense virou presa fácil, na defesa o tempo todo. Com essa bombazinho faz 3-1. Júnior Baiano ainda colabora para o Fluminense tentar uma reação. Ele fura e Ezio desconta, 3-2. Mas o Flamengo era muito mais time. E logo em seguida, Júnior tabela com Zinho e define a partida. Flamengo 4, Fluminense 2. O título estadual é do Flamengo. Depois do belo espetáculo em campo, nada mais bonito para completar a festa do que uma volta olímpica, comemorando o título com os torcedores.